Alguém está destruindo nossos amados chupadores de sangue. O que aconteceu com eles? Aonde eles vivem? Aonde estão os bons e velhos vampiros de antigamente que eram assustadores? Bem, tudo começou no início da humanidade. Era uma época muito ruim mesmo. Todo mundo morria de doença. Olha, muitos países e culturas têm histórias relacionadas ou parecidas com o mito dos vampiros. E esses mitos nascem do medo natural que as pessoas têm do desconhecido. Era uma época onde você não sabia que estava acontecendo na maioria do tempo. Você podia olhar pro lado e o seu vizinho caía duro no chão, cuspindo sangue, e você tinha que aceitar e continuar vivendo sua vida. Então é meio plausível que o seu vizinho meio estranho que morreu quarta-feira passada se levantou dos mortos e agora tá chupando o sangue dos outros. Por que não? E não me surpreende nada que eles achariam isso, porque na época era bem popular mitos de que você poderia voltar dos mortos pra fazer coisas cotidianas, tipo assar pão e lavar roupa. Quem mandou morrer e deixar a roupa suja? Vai levantar e vai lavar. Por exemplo, os eslavos acreditavam no Upper, um ser que se originava de hereges, crianças não batizadas ou mortes inesperadas e que por isso tinham almas impuras. Então agora eles se levantariam pra beber o sangue dos vivos, por que não, né? A única forma de se livrar deles era empalando, cortando a cabeça, incinerando o corpo deles ou banhando o túmulo deles de água benta. Isso vai se livrar de qualquer pessoa se você tentar. Qualquer pessoa que era um pouco diferente tinha o potencial de virar um Upper também. Então se você fosse destro, se você fosse manco, se você fosse ruivo e se você fosse uma mulher grávida que morreu durante o parto, você tinha o potencial de levantar dos mortos e beber o sangue dos vivos. Não era preconceito, imagina. Quando os aldeões abriam os túmulos dessas pessoas e viam que as unhas estavam crescendo, os cabelos estavam longos e a gengiva estava secando, então os dentes estavam mais à mostra, eles concluíam que essa pessoa virou um vampiro. E não que estavam passando pelo processo natural de decomposição que a maioria das pessoas passam, que a gente descobriu depois. Inclusive, existe uma condição bizarra chamada porfiria que muitas pessoas acreditavam ser a origem do mito dos vampiros em várias culturas. Também olha os sintomas. Os sintomas eram sensibilidade à luz, palidez, lesões nas gengivas que deixavam os dentes destacados e no passado as pessoas costumavam tratar essa doença ingerindo sangue. Aí você tem que dar uma colher de chá pros aldeões, porque porra. Além disso, tem todo um fator psicológico de você acreditar que existem monstros em volta da sua aldeia. Era muito mais fácil acreditar num bicho dentuço que chupa o sangue das pessoas do que acreditar que na verdade sua vila estava sendo assolada por uma praga e que todos vocês morreriam de forma terrível. Em relação a isso, Carl Jung tem uma fala muito boa. Seria insuportável pensar que teríamos de assumir a responsabilidade pessoal por tanta culpa. Preferimos, portanto, localizar o mal em criminosos individuais, enquanto lavamos nossas mãos em inocência. O mal, como a experiência mostra, reside no ser humano, a menos que, de acordo com a visão cristã, se esteja disposto a postular um princípio metafísico do mal. A grande vantagem dessa perspectiva é que ela exonera a consciência humana de uma responsabilidade pesada demais e transfere para o diabo, numa apreciação psicológica correta do fato de que o homem é muito mais vítima de sua constituição psíquica do que seu inventor. Basicamente, a gente arranja um monte de desculpinha pra fazer com que a vida seja mais suportável. E também, ao caçar um monstro que tá sendo comandado talvez pelo próprio chifrudo, você tá lá reservando uma vaguinha entre as nuvens com o barbudo. É por isso que esse mito era utilizado muito antigamente pra manter as pessoas na linha da religião. Então a igreja realmente afirmava, não, vampiros existem, é isso aí, pô. E é o diabo que tá criando eles. Mas passado-se todo esse tempo desgraçado de morte, doença e coisas do tipo, vem os avanços científicos, vem a leitura, vem as viagens, a inteligência aumenta, e pra onde vão os vampiros? Quando as pessoas começam a evoluir, a estudar, os vampiros param de se tornar essas lendas urbanas que realmente podiam te pegar à noite durante o sono e se tornam histórias de terror que você conta pra ficar com medinho, que nem os filmes de terror que a gente assiste hoje em dia. Se eu fosse fazer realmente uma lista de todas as lendas e histórias fictícias de vampiro que surgiram no século XIX, esse vídeo ia ter tipo 48 horas. Mas uma história precisa ser citada pela sua importância no ato de transformar o vampiro de uma lenda real para uma lenda fictícia. Eu tô falando de Drácula, de Bram Stoker. A maioria das características que você conhece dos vampiros foram popularizadas, não criadas, nesse livro. O fato dele ser relacionado ao Vlad Empalador, o jeito que ele não aparece no reflexo dos espelhos, o poder de hipnose, a aparência, etc e tal. Essa história é muito importante, e com certeza ela simboliza o ponto alto da humanidade, quando temas políticos não infectavam nossas histórias e não existia política em tudo que você lê, né? Não. O que a gente vai perceber na história dos vampiros é que eles sempre são utilizados para simbolizar algum tipo de medo que a sociedade tem naquele momento.
e Drácula de Bram Stoker não é tão diferente assim. No livro original, o Drácula vem desse país meio estranho, com pessoas esquisitas, chamada Transilvânia. E a descrição desse país deixa entender que ele é meio etnicamente esquisito pro Bram Stoker. E o objetivo do Drácula na história é ir até a Inglaterra e criar um exército que é igual a ele no país. Tudo isso deixa entender que a história tinha um aspecto de colonização reversa. É bizarro, mas era bem popular na época você ter histórias desse tipo, de pessoas que vinham de fora do seu país utópico e querem dominar ele e levar todo mundo à ruína. Até hoje, se você for olhar, as pessoas acreditam nisso. Sobre isso, existe uma citação de Alexa Way, de um livro que tem um título muito longo e que eu vou ter que falar agora. O nome do livro é Adaptable Monsters: The Past, the Present and Future of Vampire Narrative as a Metaphor for Marginalized Groups. A citação é o seguinte: O Drácula é inerentemente monstruoso por pertencer à raça dos vampiros, mas seu objetivo de criar uma nova raça de vampiros na Inglaterra faz com que o vampirismo represente a etnicidade ao mesmo tempo que conecta as duas coisas. Stoker escolheu a Transilvânia por sua história de relatos reais sobre vampiros e superstições, mas também a retrata como um caldeirão racial violento e devastado por guerras. Assim, ele não é monstruoso apenas por ser literalmente um monstro, mas também porque pertence a uma raça que Stoker e outros contemporâneos, seguindo Lombroso, teriam considerado mais primitiva, composta por criminosos natos, desprovidos de capacidade moral de seus pares mais ocidentais e brancos. Essas histórias de colonização reversa são bizarras e a gente pode falar disso em outro vídeo com certeza, mas vamos focar só em vampiros. Depois do Drácula, várias histórias de vampiro vão surgindo e cada vez mais elas vão sendo infectadas pela perspectiva humana do que é ser um monstro. A partir disso, no século XX, vai surgindo um novo tipo de vampiro. Um vampiro triste, depressivo e melancólico. A humanidade começa a ver o vampiro como uma tragédia ambulante. Um ser amaldiçoado pela sua natureza, que não merece sua simpatia porque ele ainda é um monstro, mas talvez você tenha um pouquinho de dó dele, vai? Eles não conseguem lutar contra as próprias necessidades, e é por isso que eles odeiam a si próprios. Odeiam que são monstros, que não recebem amor e que precisam matar pra viver. Em algum nível, esses vampiros começam a agir como se fossem heróis byronianos, sabe? O herói byroniano é um tipo de herói de antigamente que representa essa aristocracia perfeita. Ele é rico, mas não é um desgraçado, ele é inteligente, ele é sedutor e ele é introspectivo. Acho que você consegue pensar em vários exemplos de personagem desse tipo. E se você quer ver um vampiro que representa esse tipo de herói, não olhe para outro lugar, a não ser Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. O livro caracteriza os vampiros de uma forma que com certeza você suspeita que no mínimo tem alguma coisa rolando ali no meio. Esses vampiros transcendem o ideal de gênero que existia na época de 1973. O prazer deles vem de beber sangue, independente de quem é. É tipo um pansexual da bebida de sangue. E, como eu disse, se você olhar a convivência entre os personagens, com certeza tem um bagulho ali por baixo dos panos rolando. Esse livro começa a marcar muito momento da história, onde a focalização da história para de ser no vampiro como um monstro que tá caçando as pessoas, mas no vampiro como um protagonista que sofre e tem os próprios traumas e sentimentos. Mais ainda, o vampiro começa a simbolizar essa figura da pessoa oprimida, excluída, que precisa se excluir da sociedade para sobreviver. E, muito relevante, a Anne Rice viveu muitos anos de sua vida em bairros gays de New Orleans. Então você começa a ver mais e mais o vampiro representando esses subgrupos da sociedade, seja de maneira negativa ou de maneira positiva. E isso, com certeza, teve algum tipo de influência nas criaturas que surgiriam na época seguinte. Os vampiros do século XX são trágicos e são animalescos, mas os vampiros do século XXI representam basicamente você pegar o livro de regras de vampiros e jogar pela janela. Basicamente tudo que você entende meio que muda. No máximo, eles são bizarros e tristes e sexys. O vampiro para de ser essa criatura que é só atormentada e começa a virar esse ser que é quase divino, que você poderia ver andando nas passarelas na São Paulo Fashion Week. Sim, a gente vai falar de Crepúsculo. Olha, independente do seu sentimento sobre a obra, não dá pra falar que Crepúsculo não são os vampiros mais relevantes do século XXI. Principalmente entre as mulheres. Na saga, os vampiros não são só fortes e sobrenaturais, mas eles têm outras características que são desejáveis. Eles são inteligentes, eles são ricos, eles são cavalheiros e várias outras coisas. Sobre isso, e eu vou falar o nome dela errado, a Nanya Murqueja fala em seu artigo Meu Namorado Vampiro, Pós-Feminismo, Masculinidade Perfeita e o Apelo Contemporâneo do Romance Sobrenatural. Ela fala o seguinte:
Minha tese é que muitos dos romances que envolvem vampiros que se tornaram tão populares no século XXI até agora, especialmente os que têm como foco o público de jovens adultos, nos apresenta vampiros que têm um jeito de cavalheiro à moda antiga, que certamente são sensíveis e evoluídos em certos aspectos, mas que também oferecem segurança e estabilidade dos cavalheiros tradicionais. Algo que alguns leitores podem desejar agora, mesmo sem conseguir articular claramente esse desejo. Argumento, no entanto, que tal anseio está relacionado à relação contraditória e conflitante que muitas mulheres têm com o feminismo e a feminilidade. Além de um conflito percebido entre sentir-se protegida e ter aprovação de uma feminilidade visível, por um lado, e ser autodeterminada e ativa, por outro. O que a Morqueja aqui tá sugerindo é que no século XXI existe essa necessidade dúbia surgida do feminismo entre as mulheres. As mulheres modernas querem proteção e segurança, ao mesmo tempo que elas têm a liberdade associada ao feminismo. E nada mais justo, né? Pelo amor de Deus. E o vampiro é o ser perfeito para suprir essas necessidades. O cara é um cavalheiro eternamente jovem, mas ao mesmo tempo ele é um gentleman das antigas. Ele oferece força e proteção, e ao mesmo tempo ele é um bad boy que passa aquela impressão de que o poder do amor pode salvar até um monstro. Esse tipo de representação talvez seja um resultado da necessidade de criar um protagonista masculino que desvie do comportamento do homem contemporâneo, trazendo de volta aquele erotismo à moda antiga. Então, se você olhar, existe uma transformação acontecendo. O vampiro era um monstro de fora que queria te matar, e aí daqui a pouco você começa a compreender ele um pouco mais, porque ele é triste, ele é um monstro ao mesmo tempo, mas você não quer estar perto dele, e agora ele é basicamente um namorado super poderoso. Mas o legal é, quando você olha pra essa transformação, não parece ser uma transformação só do conceito de um monstro, e sim a transformação do conceito da palavra vampiro. Ao invés do vampiro significar um monstro simples que vive numa tumba, ele se transforma em um espelho da própria humanidade, refletindo nossos medos, nossas necessidades e os nossos desejos. Por exemplo, um vampiro ser vegetariano agora talvez represente um pouco da nossa necessidade de viver um pouco em harmonia com a natureza. E na minha opinião, não existe vampiro certo. Todos os vampiros são uma soma de todos os vampiros anteriores, misturado com um temperinho de sociedade atual. Então, se no futuro a gente tiver um problema diferente, o vampiro vai ser diferente para conseguir se encaixar dentro daquela sociedade. Ele é um ser realmente eternamente vivo e relevante em nossas vidas. Então dá pra gente falar que o vampiro nasce dos demônios, morre solitário e volta como um amigo ou um namorado, talvez. Continue explorando. Não se esqueça de dar like e se inscrever. Esse vídeo é um angariamento de várias pesquisas diferentes e conteúdos diferentes que eu vi por aí. Eu não quero passar a impressão de que eu sou algum pesquisador absurdo. Eu só tenho a necessidade de passar um pouco da história e do impacto antropológico que essas narrativas têm na vida das pessoas.